Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo, também sou formador na área de hipnose e hoje eu gostaria de vos deixar aqui uma sugestão, uma estratégia, uma técnica que tem como objetivo ajudar a modificar o estado da pessoa. Muitas das vezes nós estamos num determinado estado emocional que afeta os nossos pensamentos e os nossos comportamentos, e alguns desses estados podem ser desadaptativos ou até indesejáveis. Por exemplo, pessoas quando estão muito tempo numa tristeza profunda, ou pessoas com um grande nível de ansiedade, ou pessoas com um enorme medo. Portanto, isso é aquilo que nós podemos chamar como estados emocionais, como queiram. E esta estratégia pode ajudar a pessoa a conseguir alterar, modificar o seu estado atual para um estado desejado. Esta estratégia tem sido muito falada e eu acredito que ela seja muito mais conhecida por via da programação neurolinguística, naquilo que o Bandler e o Grinder chamaram de estabelecimento de âncoras e o processo de ancoragem. Apesar da PNL ter dado um ênfase, ter feito uma maior divulgação desta estratégia, a verdade é que pessoas como, por exemplo, Milton Erickson já o faziam antes de Bandler e de Grinder chamarem isso de âncoras, ou de tornarem muito mais popular. Aquilo que a programação neurolinguística fez foi arranjar uma forma sistemática para explicar o processo de modo a que mais pessoas possam aprender de uma forma mais simples. Mas a verdade é que em hipnose, especialmente em hipnose, os processos de ancoragem já eram muito realizados. Então, o que é que isto implica? Implica um género de uma espécie de condicionamento em que é gravado um estado desejado na pessoa para que ela o possa aceder quando ela mais necessita. Portanto, como é que isto se faz? Bom, há duas formas de uma pessoa realizar um processo de ancoragem. Este processo pode ser realizado sem qualquer indução hipnótica, logo fora do processo de hipnose, ou pode ser realizado dentro do processo de hipnose. Isto fica ao vosso critério, à vossa escolha, fica também à escolha dentro da relação terapêutica com o vosso paciente e, obviamente, também ao nível das vossas competências técnicas, porque uma pessoa que não tem formação em hipnose, eu não sugeria implementar isto com a hipnose, obviamente. Antes de passar ao processo propriamente dito, é necessário clarificar algumas coisas, como, por exemplo, o estado desejado. Tem que ficar claro, quer para o terapeuta, especialmente para o paciente, qual é que é o estado desejado que a pessoa quer atingir. E isso tem que ficar muito bem explícito, muito bem claro, para que a pessoa possa perceber, dentro desse estado, o que é suposto sentir, o que é suposto pensar e como é que ela é suposta, como é que supostamente se deve comportar. Para que esse estado fique, para que essa definição fique bem clara, o terapeuta pode investigar, questionar a pessoa sobre
outros momentos da sua vida em que, porventura, ela tenha sentido aquele estado desejado. Se sim, tanto melhor. Se não, o terapeuta deve questionar à pessoa o que é que ela, qual é que é a ideia que ela tem de alguém num estado X a comportar-se de uma determinada forma, a pensar de uma determinada forma, a sentir de uma determinada forma. E se a pessoa conseguir ter claro na mente dela quais é que são esses pensamentos, essas emoções, esses comportamentos, então é com isso que se utiliza. Depois, o processo de ancoragem é algo que nós fazemos com os nossos sentidos. Ou seja, nós ancoramos estados através da recepção dos nossos sentidos. Isso pode ser uma ancoragem visual, pode ser uma ancoragem auditiva, pode ser uma ancoragem sinestésica. Por exemplo, uma pessoa que tenha boas experiências ou que tenha estado num estado agradável quando ao ouvir uma determinada música, é possível que num outro momento em que ela esteja um bocadinho mais em baixo, se ela fizer, ou que seja de propósito, ou que então aconteça de uma forma inesperada, mas se essa música surgir, é possível que a pessoa retorne a um estado que ela experienciou numa outra altura quando ouvia essa música. Nós fazemos muito isso quando são recordações com um grande impacto emocional para nós, como algumas pessoas, como estar com algumas pessoas, como as nossas primeiras experiências, etc. Portanto, é algo que nós fazemos muito com os nossos sentidos. Geralmente, a instalação de âncoras implica um estímulo ou implica um canal mais sinestésico, ou seja, um determinado gesto ou um determinado toque específico que a pessoa faça. Nesse sentido, também devemos falar com o paciente e perguntar qual é que então seria para si esse gesto ou esse toque que ele reconheceria como um sinal para ativar essa âncora. Agora, há muitos processos de ancoragem que podem ser feitos ou o terapeuta a tocar na pessoa ou a própria pessoa fazer esse movimento ou fazer esse toque. Em termos da minha prática e mesmo pensando numa questão ética, quanto menos toques eu fizer na pessoa, para mim, melhor. No entanto, se eu entender que existe uma necessidade de tocar de uma determinada forma e num determinado contexto, devo falar com o paciente antes, explicar tudo, obter o seu consentimento e perceber se isso de alguma forma o afeta ou não. Se não, eu posso fazê-lo. Se afetar, então a própria pessoa pode disparar ou pode instalar essa âncora sinestésica. O processo é o seguinte: pedem à pessoa para se sentar confortavelmente, para fechar os seus olhos, porque é uma forma mais confortável, respirar profundamente e, portanto, atingir um maior estado de conforto e de relaxamento possível. Quando a pessoa está de olhos fechados, confortavelmente e a relaxar tranquilamente, vocês então solicitam à pessoa que aceda a essa memória
ou a esse conjunto de imagens previamente discutidas e que, ao estar lá, nessa determinada imagem, vocês ativam os sentidos, ativam a experiência da pessoa para que ela possa ver tudo com uma maior intensidade, para que ela possa sentir com uma maior intensidade, para que ela possa até ouvir tudo com maior intensidade. E à medida que vocês vão absorvendo a pessoa nessa experiência, supostamente, o comportamento da pessoa, ou seja, a sua postura, mesmo de olhos fechados, começa a mudar, mesmo até a sua face começa a alterar-se e nunca é demais vocês pedirem feedback verbal. Quando a pessoa começa a aceder a esse estado em que ela pensa, sente e age da forma desejada, vocês então começam a instalar a âncora e à medida que vocês instalam a âncora, ou seja, num determinado toque, vocês vão intensificando cada vez mais esse estado até ele chegar a um pico de intensidade. Portanto, é gravar até chegar a esse estado, até esse pico de intensidade. Depois, quando ele chega, vocês ficam lá um pouco, permitam a pessoa ficar um pouco nesse estado, é gravar a âncora sinestésica lá e depois vocês pedem à pessoa, sim senhor, para retirar o gesto ou o toque, etc. Estar lá, respirar profundamente e devagar vocês pedem à pessoa para voltar a abrir os seus olhos, respirar de forma normal, estando no aqui e no agora, e vocês começam a falar com ela de outro assunto, um pouco sobre outra coisa qualquer. Isto chama-se quebra de estado. Porquê? Porque se vocês vão logo falar com a pessoa sobre aquele estado, obviamente ela ainda, se ela se permitiu sentir aquele estado, sentir-se e estar naquela experiência, claro que assim que ela abre os olhos, ela ainda vai continuar nesse estado. Pronto. Mas isso não vos garante que o processo de ancoragem tenha ficado bem feito. O que interessa aqui é que ela esteja num estado completamente diferente e depois, ao acionar a âncora, que isso é aquilo que vocês depois pedem à pessoa, para que ela retorne a esse estado desejado. Se de facto ela consegue fazer isso, vocês até podem sugerir à sugestão pós-hipnótica de que quanto mais a pessoa pratique isto, quanto mais a pessoa experiencie isto ao longo do tempo, mais facilmente e mais eficazmente e com mais força vai ficar ali aquela âncora. Se porventura a pessoa diz, ao disparar novamente a âncora, que sente muito pouco ou que as mudanças foram muito ténues ou até mesmo nenhuma, então vocês voltam a fazer todo esse processo. Se necessário, voltam até a clarificar alguns pontos iniciais, porque pode ter havido alguma questão com a clarificação do estado desejado, etc. Portanto, vocês voltam ali. Voltam de novo ao início. Pronto. Isto sem qualquer processo de hipnose. Dentro de um processo de hipnose, o que é que acontece? Bom, a primeira coisa a fazer, obviamente, é elicitar a pessoa ao estado de hipnose. Aí vocês utilizam uma indução mais clínica, mais ericksoniana, aquela que seja de acordo com as preferências da pessoa, com aquilo que também são os vossos conhecimentos e a vossa vontade técnico, e então elicitam o estado de hipnose na pessoa e, obviamente, vão aprofundando ou ratificando esse estado de hipnose.
E depois, dentro do estado de hipnose, vocês então pedem à pessoa, de uma forma direta, indireta, metafórica, depende do vosso estilo, para aceder àquele momento ou aceder àquelas imagens em que está o estado desejado. E assim que a pessoa chega a esse momento, vocês então começam a absorver a pessoa ainda mais nessa experiência, de modo a que ela se cola o mais possível a esse estado desejado. E quando ela o faz, quando ela começa a fazer, então aí vocês gravam com a âncora. Pedem à pessoa para o fazer, ou simplesmente então, se foi subentendido que vocês tocam na mão da pessoa, vocês tocam na mão da pessoa. E, tal como no outro processo sem hipnose, vocês vão intensificando isso até que essa emoção chegue ao seu pico. Okay? E depois vocês podem deixar já a sugestão pós-hipnótica de que esse estado, essa forma, esse recurso que as pessoas adquiriram ou que desenvolveram vai estar sempre ali disponível, sempre que a pessoa necessite dele. E depois, obviamente, ativam uma nova pessoa, trazendo-a para um estado de vigília no aqui e no agora, falam um pouco com ela e solicitam então a ativação dessa âncora. Se tudo correu bem, então a pessoa obtém mudanças de estado. Se houve qualquer coisa que foi menos conseguida, perguntem à pessoa o que é que se passou, se ela não se sentiu bem, se houve alguma coisa desconfortável no processo. Isso chama-se feedback, de modo a adaptarem a vossa estrutura, a vossa intervenção a essas questões. Se porventura esta estratégia não resultar, utilizem outra. Isto é apenas uma estratégia, apenas mais uma técnica, entre outras. Não é aquela que pode resultar 100%, resulta com algumas pessoas e mesmo assim em alguns momentos. Mas aqui fica mais uma sugestão de uma técnica, neste caso a instalação de uma âncora para mudança de estado. Okay? Espero que isto tenha sido útil para vocês. Desejo-vos uma boa semana. Fiquem bem, protejam-se, cuidem-se e até uma próxima.